O risco vem de não saber o que você está fazendo. Warren Buffett. E se você acordasse amanhã e percebesse que todos os anos que já viveu não passaram de um ensaio? E se você entendesse que o tempo que gastou esperando o momento perfeito não volta mais? E se você encarasse de frente a verdade mais cruel? A vida não vai parar por você. Você quer acreditar que ainda tem tempo. Você quer acreditar que pode continuar adiando decisões, empurrando compromissos, fingindo que o medo não existe. Mas o tempo é um juiz sem compaixão. Ele não pausa quando você hesita. Ele não negocia com sua insegurança. Ele só avança. Enquanto você inventa novas desculpas, o tempo constrói ao seu redor o muro invisível que separa quem tentou de quem apenas sonhou. Você acha que medo é uma exceção? Medo é a regra. Todo ser humano sente medo. Mas poucos escolhem enfrentá-lo. E são esses poucos que definem como o resto do mundo vai lembrar deles. Você olha para a história de Buffett e enxerga apenas os bilhões. Mas se você estudasse cada página de sua trajetória, entenderia que o verdadeiro trunfo não foi o dinheiro. Foi a capacidade de decidir todos os dias que ele não seria dominado pelo medo ou pelo tempo. Ele compreendeu que a paciência era sua maior vantagem. Ele aceitou que a dor da espera era melhor que a vergonha da pressa. E ele fez uma escolha que quase ninguém tem coragem de fazer: permanecer. Permanecer quando o mercado gritava para correr. Permanecer quando todos vendiam. Permanecer quando tudo parecia sem sentido. E você? Quantas vezes você começou algo e não teve coragem de permanecer? Quantas ideias você abandonou na metade, convencido de que não era o momento certo? Quantas promessas você quebrou porque a dúvida falou mais alto? A maior tragédia da sua vida não será aquilo que você tentou e falhou. Será tudo que você nunca teve coragem de iniciar. Será a lembrança silenciosa de todas as oportunidades que você deixou morrer por medo de se comprometer. E você pode continuar fugindo dessa constatação. Mas ela vai te visitar nos dias mais inesperados. Nos momentos em que você estiver sozinho, sem o barulho da rotina para te distrair. Vai bater à porta da sua consciência e perguntar: por que você desperdiçou tanto? Você não quer ouvir essa pergunta. Você não quer sentir o gosto amargo do arrependimento. E é por isso que hoje, aqui, você tem uma chance: escolher diferente. Escolher acordar todos os dias disposto a encarar o medo de frente. Escolher não adiar o inevitável. Escolher começar antes de se sentir pronto. Buffett não ficou rico porque teve sorte. Ele ficou rico porque aprendeu a confiar no processo. Porque ele entendeu que o tempo não é inimigo de quem tem disciplina. O tempo só pune os impacientes, os ansiosos, os que vivem em busca de atalhos. E você quer saber o que mais o tempo castiga? Os que fingem que não estão com medo. Os que passam a vida montando cenários perfeitos, esperando que algum dia a coragem surja do nada. A coragem não vai surgir. Ela é forjada na prática diária de se mover apesar do pavor. Você acha que Buffett não teve medo de errar? Ele teve. Você acha que ele não duvidou de si mesmo? Ele duvidou. Mas enquanto a maioria procurava refúgio na paralisia, ele tomava decisões. E essas decisões eram silenciosas. Sem manchetes. Sem euforia. Sem garantias. Era apenas ele, seus números, suas convicções. E a coragem de apostar em si mesmo. Você acha que a sua vida vai mudar quando o medo desaparecer? Ela vai mudar quando você aceitar que o medo sempre vai existir, mas não precisa te governar. O medo não vai embora. O tempo não vai parar. A única variável que você controla é a sua decisão diária. Você pode continuar dizendo que não tem tempo. Mas a verdade é que você tem. Só que prefere gastá-lo em distrações, em comparações, em desculpas. Você prefere mantê-lo ocupado com tarefas que não movem sua história, mas aliviam sua culpa. Enquanto isso, os que decidem, mesmo inseguros, constroem. Eles não constroem mais rápido. Eles constroem com mais propósito. E isso faz toda a diferença. Você quer saber como Buffett venceu o tempo e o medo? Ele escolheu não lutar contra eles. Ele os transformou em aliados. O tempo, para ele, era fertilizante. Cada ano de paciência era um degrau que o aproximava da liberdade. E o medo? O medo era sinal de que ele estava fazendo algo importante. Algo grande. Algo que poderia falhar, mas que valia o risco. Ele aprendeu a conviver com o medo como um companheiro inevitável. E ao invés de evitá-lo, ele perguntou: o que o meu medo está me mostrando sobre onde estão minhas maiores possibilidades?
Talvez você precise fazer essa mesma pergunta. O medo que você sente é uma bússola. Ele aponta exatamente para aquilo que você mais precisa enfrentar. E o tempo que você tanto teme perder só se torna seu inimigo quando você insiste em desperdiçá-lo com arrependimento e hesitação. Imagine o poder de acordar amanhã e decidir que, aconteça o que acontecer, você vai agir. Vai fazer o que precisa ser feito. Vai avançar mesmo sem garantias. Vai se comprometer mesmo que ninguém acredite. Esse é o primeiro dia da sua nova história. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você acha que a mentalidade é só um detalhe? Acredita que pode construir riqueza com as mesmas crenças que mantêm você preso? Você ainda espera que o ambiente se transforme primeiro, que a vida fique mais fácil, que o mundo se torne mais justo, para só então ter coragem de agir? Se você pensa assim, saiba que está carregando o maior veneno de todos, a ilusão de que a mudança virá de fora. A verdade é brutal. O que destrói seus planos não são os obstáculos externos. São os limites que você mesmo aceita. São as histórias que você repete para si, todo dia, como uma oração ao fracasso. Você quer saber como Buffett manteve a sanidade enquanto o mercado enlouquecia? Mentalidade. Enquanto todo mundo apostava em euforia, ele se alimentava de clareza. Ele decidiu que não precisava de confirmações. Ele não corria atrás de consensos. Ele não mendigava segurança. Ele tinha propósito. E propósito é a única força capaz de silenciar o medo. Você quer saber por que tantos vivem cansados, ansiosos e paralisados? Porque eles caminham sem direção. Eles acordam, trabalham, produzem, mas não sabem por quê. Eles fazem porque sempre fizeram. Porque todos fazem. Porque parece o certo. Mas uma vida sem propósito é uma vida que, no fundo, você odeia viver. A clareza não surge por acidente. Ela é conquistada no exato momento em que você decide parar de fingir. Quando você decide olhar no espelho e perguntar: por que estou fazendo tudo isso? Para quem estou vivendo? O que vai sobrar de mim quando tudo acabar? A maioria não quer responder essas perguntas. Porque elas desmoronam todas as desculpas. Porque elas revelam o quanto você aceitou viver no automático. Você quer clareza? Então comece eliminando o excesso. O excesso de distrações. O excesso de comparações. O excesso de tarefas que não constroem nada. Buffett não acordava todos os dias tentando ser tudo para todo mundo. Ele escolheu um jogo. E decidiu que seria o melhor nesse jogo. Ele não se importava se outros ganhavam mais rápido em outros mercados. Ele entendia que velocidade sem direção é só desperdício. O que falta na sua vida não é velocidade. É rumo. É ter coragem de dizer não para tudo que não serve ao que você quer construir. Você acha que clareza é luxo? Clareza é sobrevivência. Sem ela, qualquer dificuldade vira motivo para desistir. Com ela, até o fracasso se torna pedagógico. Pense agora. Se sua vida continuasse exatamente como está pelos próximos 5 anos, você ficaria orgulhoso ou envergonhado? Essa pergunta tem o poder de varrer toda a negação. Se a resposta não te agrada, você tem uma escolha: continuar fingindo ou começar a mudar. A mudança não começa no resultado. Ela começa no pensamento. E um pensamento só se torna crença quando você o pratica todos os dias. Você acha que mentalidade é só teoria? A mentalidade é o filtro que define como você interpreta tudo. O fracasso pode ser evidência de que você não serve para isso. Ou pode ser prova de que você está no caminho certo. O mesmo evento, duas interpretações. E a diferença entre desistir e insistir nasce dessa interpretação. Você quer saber por que Buffett nunca teve medo do tempo? Porque ele enxergava o longo prazo como aliado. Ele entendeu que se você plantar com paciência, vai colher com abundância. Mas se você plantar com pressa, vai colher frustração. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Mas você precisa ter clareza de por que acorda. Por que luta? Por que insiste? Você quer criar riqueza? Primeiro, defina o que riqueza significa para você. Pare de adotar conceitos prontos. Pare de repetir definições vazias. Riqueza não é só dinheiro. É liberdade. É dignidade. É saber que você construiu algo autêntico. O mundo vai tentar te vender a ideia de que riqueza é ostentação. Mas Buffett vive a prova contrária. A verdadeira riqueza é silenciosa. Ela não precisa de aplauso. Ela não se exibe. Ela apenas existe.
E essa existência tem uma raiz: clareza de propósito. Quando você tem clareza, você ganha força. Força para dizer não. Força para esperar. Força para recusar atalhos. Você acha que vai manter essa clareza por osmose? Ela precisa ser nutrida todos os dias. E cada vez que você alimenta pensamentos pequenos, você enfraquece a visão grande. Imagine acordar e saber exatamente o que vai fazer e por que vai fazer. Imagine trabalhar com convicção, não com ansiedade. Imagine viver sem precisar de aprovação. Isso não é utopia. É o efeito colateral de quem decide pensar diferente. Você quer saber qual o maior presente que você pode se dar hoje? O compromisso de nunca mais viver no piloto automático. Você acha que disciplina é algo que surge no dia em que tudo faz sentido? Você acredita que vai sentir energia infinita assim que tiver clareza? A verdade é que a disciplina não depende do que você sente. Ela depende do que você decide. Disciplina é a coragem de continuar quando a motivação morre. E a motivação sempre morre. Ela não foi feita para durar. Ela é só um impulso inicial, um sopro que acende a chama. O que mantém o fogo aceso não é inspiração, é compromisso. Você quer saber por que Buffett se tornou uma lenda viva? Porque ele decidiu que faria o certo mesmo quando fosse entediante. Porque ele entendeu que consistência é o ativo mais raro e valioso do mundo. Porque ele aceitou que a glória mora no invisível, naqueles dias que ninguém quer mostrar. A disciplina não tem glamour. Ela não faz barulho. Ela não precisa ser postada nas redes. Ela acontece quando você escolhe o seu trabalho mesmo exausto. Quando você decide estudar quando tudo em você pede distração. Quando você cumpre a promessa que fez a si mesmo. Essa é a disciplina que cria impérios. Mas você vive procurando atalhos. Você quer o resultado sem o processo. Você quer a conquista sem o sacrifício. Você quer o aplauso sem o silêncio da preparação. E é por isso que você nunca chega onde sonha. Porque você não entendeu que o caminho não tem espetáculo. Você acha que disciplina é acordar cedo uma semana e depois voltar à preguiça? Disciplina é acordar cedo uma década. E acordar cedo quando ninguém te vê. É nesse anonimato que você se transforma. Você quer saber por que poucos conseguem? Porque poucos suportam o tédio de repetir. A monotonia de treinar o mesmo fundamento. A humilhação de parecer pequeno enquanto constrói algo grande. Você acha que vai chegar lá sem pagar esse preço? Não vai. Disciplina é o tributo que todo visionário paga. É o pedágio que separa os curiosos dos comprometidos. Imagine por um instante que você decide agir com disciplina pelos próximos 5 anos. Sem pausas para desistir. Sem concessões ao ego ferido. Sem interrupções para desculpas. Onde você estaria? Você acha que disciplina é sofrimento? O sofrimento real nasce quando você percebe que poderia ter feito e não fez. O sofrimento verdadeiro nasce quando você senta diante do espelho e admite que se traiu. Quando você entende isso, disciplina vira libertação. Ela não é prisão. Ela é a chave que destrava sua grandeza. Você quer saber como Buffett construiu tudo? Ele criou o hábito de fazer o que precisava ser feito, mesmo quando não tinha vontade. Ele transformou o sacrifício em rotina. Ele encontrou alegria na constância. O que você precisa não é de mais estímulo. Você precisa de mais coragem para repetir o que importa até que se torne inevitável. Você acha que disciplina nasce do talento? Ela nasce da decisão de não negociar com a preguiça. Enquanto você acreditar que deve sentir entusiasmo antes de agir, vai ser escravo das circunstâncias. Vai passar décadas esperando que algo externo te desperte. Mas quando você entende que disciplina começa no dia em que você está cansado, algo muda para sempre. Você descobre que pode confiar em si mesmo. A confiança não nasce de promessas. Ela nasce de ações pequenas e repetidas. Ela nasce da fidelidade ao que você disse que faria. Cada dia que você cumpre seu compromisso, mesmo sem resultados, você envia uma mensagem à sua mente: eu sou alguém que faz. E isso não tem preço. Você acha que disciplina é dom? Disciplina é treino. E treino dói. Mas a dor é o preço da evolução. Imagine por um instante que você não negocia mais consigo mesmo. Que você elimina cada distração. Que você recusa cada desculpa. Que você se torna alguém inabalável. Essa versão de você existe. Ela está esperando sua decisão. Você quer saber por que Buffett foi tão respeitado? Porque ele nunca cedeu ao imediatismo. Enquanto todos queriam ganhar rápido, ele aceitava ganhar certo. Enquanto todos precisavam mostrar resultados, ele aceitava parecer parado.
Essa é a disciplina que transforma o mundo. A disciplina de ser constante quando todos são volúveis. Você quer ser notado? Então faça o que quase ninguém tem coragem. Permaneça. A disciplina não precisa de testemunhas. Ela só precisa de sua lealdade. Você acha que resiliência é apenas uma palavra bonita para enfeitar discursos? Você acha que resiliência é algo que se aprende nos dias tranquilos, quando tudo acontece como planejado? A verdade é que resiliência só nasce no caos. Ela brota quando seus planos desmoronam e você decide, mesmo assim, não desistir. Você quer saber como Buffett venceu o tempo e o medo? Ele entendeu que toda jornada longa inclui momentos de perda, de crítica, de solidão absoluta. Mas ele também sabia que esses momentos eram apenas parte do preço. O mundo ama celebrar resultados, mas despreza o processo. O processo é feio, é suado, é cheio de tropeços que ninguém quer exibir. E talvez seja por isso que você sempre para na metade. Porque você aprendeu que só vale a pena se parecer fácil, se parecer inspirador, se vier rápido. Mas tudo que chega rápido vai embora com a mesma velocidade. Tudo que parece fácil é raso. A resiliência é o único cimento que mantém uma obra de pé quando as tempestades chegam. Você quer construir algo que dure? Então aceite que vai se sentir só. Aceite que vai sentir medo. Aceite que vai ser questionado. E aceite que nada disso é suficiente para te fazer parar. Você quer saber qual é o maior poder de um ser humano? A capacidade de tentar de novo. De levantar depois de cair. De recomeçar depois da perda. Você acha que vai sentir coragem o tempo todo? Você não vai. E tudo bem. Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir mesmo tremendo. Você quer saber como a resiliência muda tudo? Ela te faz perceber que cada fracasso carrega uma lição escondida. Ela te ensina que as quedas não são punições, são ensaios. Cada vez que você levanta, você fica mais forte. Cada vez que você insiste, você fica mais sereno. Cada vez que você tenta outra vez, você constrói respeito próprio. E esse respeito não tem substituto. Imagine chegar ao fim da vida com a certeza de que você não se traiu. Que você não desistiu só porque ficou difícil. Que você não abandonou tudo por medo de parecer pequeno. Esse é o verdadeiro legado. Você quer ser lembrado como alguém que começou muitas coisas e nunca terminou? Ou como alguém que ficou em pé até o último segundo? O mundo respeita quem permanece. O mundo respeita quem não se dobra. O mundo respeita quem constrói quando todos preferem comentar. Você acha que fracasso é vergonha? Fracasso é só evidência de que você teve coragem de tentar. O verdadeiro fracasso não está em cair. Está em não se levantar. Você pode perder dinheiro. Pode perder status. Pode perder apoio. Mas se mantiver a decisão de continuar, você nunca perde a si mesmo. Você quer saber como o Buffett se tornou inabalável? Ele parou de medir seu progresso pelos olhos alheios. Ele decidiu que seu compromisso era com o processo, não com o espetáculo. E você? Você vai continuar mendigando validação? Vai seguir desistindo sempre que o caminho ficar íngreme? Ou vai, pela primeira vez, bancar o preço até o fim? Você acha que pode adiar essa decisão? O tempo não vai esperar. Ele não vai congelar enquanto você decide se tem coragem. O tempo vai continuar passando. A única pergunta é, quando ele passar, o que vai ter ficado? Imagine que hoje seja seu último dia. Você se olha no espelho. Os olhos cansados. O peito pesado. E nesse silêncio, só uma pergunta ecoa: eu honrei meu potencial? Essa pergunta não aceita desculpas. Ela só aceita a verdade. E você pode decidir agora que a sua resposta será sim. Mas para isso, vai ter que escolher a resiliência todos os dias. Vai ter que aceitar que grandes obras não nascem em terreno confortável. Vai ter que suportar períodos em que tudo parece em vão. Vai ter que manter a chama acesa quando ninguém acredita. Essa é a resiliência que cria histórias que merecem ser contadas. Você quer saber qual é o legado mais puro? A memória de que você não desistiu de si mesmo. Isso é maior que qualquer patrimônio. Mais valioso que qualquer aplauso. Quando tudo acabar, não vão perguntar quanto você ganhou. Vão perguntar o quanto você aguentou. O quanto você se reinventou. O quanto você permaneceu. Essa é a vitória que ninguém pode te roubar. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.